Olá, tudo bom? Estamos de volta com mais um podcast da Filial Brasília FTD Educação. Eu sou Enéas, gerente da FTD. Muito obrigado por nos receber na sua casa, na sua escola, na sua instituição. Vamos bater um papo sobre educação, sobre a vida, sobre cultura em geral. Eu estou aqui hoje com a minha amiga de bancada, minha colega de bancada, a Michele. Não é isso, Michele? Exatamente. Tudo bom, gente? Enéas, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Pois é, hein? E além de diretora de escola, ela é o que mais, Michele? Enéas, me falta o fôlego. Meu Deus, não dá pra ler, né? Muitas atribuições, muitas tarefas. Ela é blogueira, ela é mãe, ela é esposa, ela é diretora. E é uma super personalidade aqui, viu? É uma escola parceira, né? Que eu conheço desde o início. Olha como eu tô ficando velho mesmo, né? Ah, não. Tá ótimo. Conheci a mãe dela, os pais no início. É uma história de sucesso, né? Que legal. Então quero vou saber deixar. mais. Vamos. Hoje tem muita. Eu acho que tem muito papo. E ela é boa de conversa, né? Então vamos lá. Então vou deixar para você apresentar, Michele, a nossa convidada de hoje. Muito bom. Luana, o seu sobrenome para mim ele é um pouquinho difícil de falar, tá? Então vamos lá. Luana. Luana, ela é diretora do Colégio Padre Reus. Ela é blogueira também. Como eu falei, ela é mãe, ela é esposa. Ela faz várias propagandas e tem uma veia muito forte relacionada à educação. E aí a gente vai saber como é que ela controla tudo isso hoje aqui para vocês. E uma liderança também, né? Quando eu vou conversar com a Luana na escola, né? Ela fala o que ela se capacita para isso, o que ela busca, né? A liderança dela é diferente, ela traz os professores perto dela, ela traz a comunidade, né? A gente pode aproveitar também para puxar um pouquinho dela sobre essa nova forma de liderar. Então, Luana, é um prazer estar com você hoje aqui, conosco, aqui no nosso estúdio da filial, né? Você que é uma educadora multimídia. É, isso né? mesmo. Boa tarde, pessoal. Como foi apresentada aí, sou a Luana, diretora do Colégio Padre Reus. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Espero contribuir um pouco com as minhas vivências, com o meu dia a dia, como vocês falaram aí. Sou 1001 funções. E dou o meu melhor em cada uma delas, buscando sempre atender às necessidades da comunidade escolar, dos meus professores, da minha equipe em geral e também os meus gostos, os meus hobbies, as minhas particularidades enquanto mulher. Que legal, Luana. Luana, começando pelo nome Padre Reus. E o Padre Reus que todo mundo associa, né? É uma escola confessional, por que esse nome Padre Reus? Então, por que esse nome Colégio Padre Reus? Então, os meus pais, que são os mantenedores do colégio, eles são da região do sul, né? Meus pais vieram do sul e lá no sul existe um santuário muito grande em homenagem a Padre Reus. Padre Reus foi um padre jesuíta que trabalhou muito nessa parte de catequização, alfabetização e ele aos poucos foi tomando popularidade diante dos milagres que a ele foram concedidos, né? Por ele foram concedidos na população do Rio Grande do Sul. E meus pais fizeram esse voto que se Padre Reus abençoasse pela intercessão de Padre Reus, colocariam o nome da instituição de Padre Reus. Mas nós não somos uma escola confessional. Todo mundo pergunta. Quando chega lá, o pessoal já pergunta, cadê o padre? Eu quero conhecer o padre. Uma vez eu fui lá e a pessoa que estava comigo falou, vem cá, cadê o Padre Reus? Não vou falar com a Luana. Não existe o Padre Reus, tá, pessoal? É só um nome da instituição. Luana, e assim, falando dos seus pais, eu vejo que você, essa história do Padre Reus, você resgata muito, vocês valorizam bastante essa história de luta, de batalha, né? Como é que você entrou nesse mundo da educação? Como é que você se tornou diretora? Como é que você hoje é uma gestora, se tornou a gestora do Colégio Padre Reus? Então, os meus pais, como eu falei, eles vieram do Rio Grande do Sul para cá, né, Valparaíso de Goiás, mais especificamente, e iniciaram a instituição. Quando eles vieram, eu já tinha 3 anos de idade. E aí a escola foi crescendo aos poucos e eu sempre falo que eu cresci junto com a escola. Então eu entrei na escola lá nos meus anos iniciais mesmo e acompanhei todo esse crescimento do meu pai, da minha mãe, toda a batalha, todas as lutas que eles travaram aí para que a escola realmente chegasse onde ela está hoje. Então, a minha vivência ali dentro da escola
ela foi construída junto com a escola. Eu lembro de cada parede que foi construída, lembro de cada modificação que foi feita, dos obstáculos que a gente encontrou, das dificuldades que meus pais encontraram. E eu sempre falo assim que o Colégio Padre Reus, ele pode ser somente mais uma escola para qualquer pessoa, mas para mim ela é a escola. É a escola onde eu vi os meus pais muitas noites perdidas de sono. A história da minha família está totalmente interligada com o Colégio Padre Reus. Então é a minha vida, a escola é a minha vida. A gente percebe que é uma história de sucesso, né? Porque Luana tá falando que viu cada parede crescer ali. E hoje a gente tem a maior escola do Valparaíso. Então é uma história de sucesso, né? A gente percebe que foi um trabalho muito bem feito. E assim, hoje eu tenho a oportunidade de contribuir, né? Encontrar com muitas pessoas na minha caminhada. E a gente vê muitas escolas que são familiares, muitas escolas que o pai e a mãe ali lutaram, batalharam, construíram um grande império, uma grande escola e os filhos não querem seguir. E hoje a gente os meus pais mesmo sempre falam que é um privilégio para eles também, um orgulho para eles de eu e a minha irmã estarmos à frente da escola. Hoje eu sou diretora pedagógica, já estou na caminhada há um maior período e ela entrou tem uns 3 anos assumindo aí a parte financeira. Mas eles estão tranquilos agora porque sabem que está em boas mãos e que a gente vai seguir esse legado que eles deixaram, né? Porque acontece muito de empresas familiares, escolas acabarem tendo que ser vendidas para terceiros porque os filhos não querem continuar. E a Luana se especializou, né, Luana? Você também foi estudar a questão da gestão escolar, porque aquele formato familiar, muitas vezes, ele não se perpetua por muito tempo, né? Sim, eu acho que assim, qualquer pessoa que está num cargo de gestão e de liderança, ela tem que sair para fora da sua casinha, no caso, minha casinha é a escola, para a gente pegar uma visão mais ampla de todo o negócio. Porque a escola, ela é um negócio totalmente diferente dos demais. Então, eu sempre falo, o que você estuda de gestão para um mercado, para uma empresa, é totalmente diferente do que funciona dentro de uma escola. Porque a escola é um negócio ímpar. É algo que você não pode correr o risco de errar. Se você errar, é a vida de uma criança que está em jogo, é o futuro de uma criança que está em jogo. Então, a gente tem um negócio ímpar. E eu gosto muito mesmo de ir em encontros, você sabe, ir em congressos, assistir palestras, todas as oportunidades de crescimento e de troca com outras escolas, eu abraço. Por quê? A gente consegue trazer inovação para a nossa escola, a gente consegue ver o que está funcionando em outra escola lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Norte, que a gente pode implantar na nossa escola. E a gente tem uma gestão lá no Padre Reus muito democrática. Então, assim, eu gosto de trazer realmente meus professores para perto de mim, minha equipe de coordenação. A gente não é uma escola que impõe muitas regras, mas a gente chama eles para construir as regras junto com a gente. Isso também traz um pouco da autonomia e do senso de pertencimento da própria equipe. Então, faz com que todos os processos aconteçam de forma mais fluida, mais tranquila, e o clima organizacional acaba sendo mais prazeroso para toda a equipe. O que respalda na educação das crianças também. Sim, com certeza. Luana, você já entrou na direção, observando seus pais, ou você passou pela sala de aula, teve esse contato ali com a docência? Eu sempre falo que eu passei por todos os setores da escola, menos professora. Eu nunca fui professora. Eu me formei inicialmente, meu primeiro curso de graduação foi farmácia. Olha só, hein? Tá vendo? Então, assim, eu fiz farmácia. E nunca atuou? Não, nunca atuei. Eu fiz farmácia, fiz pós-graduação na área de hematologia laboratorial, porque eu queria seguir na área de análises clínicas. E aí eu casei e tive a minha primeira filha, foi em 2013. Nesse período, a minha mãe tinha mais ou menos aí uns 20 anos de caminhada já na frente da escola. E uma vez eu fui numa palestra e eu vi, a pessoa falou assim, depois de 20 anos, qualquer pessoa da educação deveria se aposentar ou tirar uma folga de pelo menos 2 anos, porque o estresse realmente é muito grande. E aí a minha mãe estava num momento bem delicado, assim, de saúde emocional mesmo, e ela optou por cuidar da minha bebê. Então a minha mãe saiu da escola e eu entrei. E aí nesse meio tempo aí, antes de casar, eu fiz um curso de pedagogia. E aí eu fiz o curso de pedagogia porque eu falei bem assim, já fiz farmácia,
mas eu não sei se é farmácia mesmo que eu quero, e a escola, e a gente fica com aquele sentimento, poxa, mas os pais trabalharam a vida inteira, e agora? Minha mãe precisa da minha ajuda. E eu via que, assim, muitas das inovações que a gente vai colocando na escola, que a gente trouxe, ela não tinha essa visão, por mais que ela seja assim, uma ótima gestora, uma ótima diretora, mas a gente precisava de uma mudança ali, né? Então eu fui trazendo essa parte da tecnologia, que ela já não tinha muita afeição, que ela já não tinha muito entendimento. E aí eu fiz pedagogia para ajudar ela. E nesse meio tempo ela precisou se afastar, por questões de saúde mesmo, emocional. Aproveitou para cuidar da minha bebê, muito bem. Que e bom, ficou, né? gostou de cuidar das netas e eu gostei de ter filhas, que aí eu fui emendando uma atrás da outra. Eu sempre falo, Enéas, que Deus ele dá pra gente o que a gente precisa, né? Então, assim, a gente percebe que você fez farmácia, mas você precisava daquilo, a sua mãe precisava da sua filha, a sua filha precisava da sua mãe. Então, olha só, né, como que isso se constrói. Ô, Michele, tem um assunto, até que que a Luana na época compartilhou comigo, apesar de não ser uma escola confessional, mas aconteceu um milagre na família da Luana, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Ela falou no início que os pais já tinham feito, né? Não, mas é um milagre. Promessa. Temos outro. Esse é um. Vamos lá. Por isso que é tão delicado, se ela permitir, né, que eu toque nesse assunto. Mas pode falar o milagre. O milagre, todo. O contexto, né? Assim, resumido. É resumido. Então, eu sempre falo, você falou assim sobre propósito, e realmente eu acredito muito em propósitos. Inclusive, hoje eu falo que eu acredito que eu já entendi por que Deus me deixou dentro do Colégio Padre Reus, porque de fato nós somos uma escola, um ambiente de muita fé. Então, assim, eu já vivi 2 grandes milagres dentro do Colégio Padre Reus e eu tenho certeza que foram as orações, foi a presença do Espírito Santo mesmo dentro daquele ambiente que fez com que as orações chegassem mais rápido a Deus e que o milagre fosse concretizado na minha família. O primeiro milagre foi na minha filha do meio, Maria Rita. Quando ela tinha eu estava com 22 semanas de gestação, eu descobri que ela tinha hidrotórax fetal, que é um achado raro na gravidez, e geralmente o bebê vai a óbito dentro da barriga. Nossa. Antes das 24 semanas de gestação. E assim, não há o que se fazer, o que você tem que fazer é esperar. Então, na época, eu fiz vários exames, busquei os melhores médicos aqui de Brasília, fiz vários, eu tinha que fazer uma ecografia por semana, para você ter noção, para ver como é que estava a evolução do hidrotórax. E fiz contagem de cariótipo, porque geralmente isso acontece quando o bebê tem síndromes raras, tipo síndrome de Edwards, síndrome de Patal, e vai a óbito ao nascimento também. E todos os exames da Maria Rita não tinha nada, mas ela continuava tendo esse derrame pleural nos 2 pulmões, que comprimia o pulmão e, consequentemente, poderia comprimir o coraçãozinho dela e ela ia a óbito dentro da barriga. E aí a gente começou uma corrente de oração muito grande dentro da escola, com todos os nossos colaboradores, todas as famílias. E o hidrotórax ele teve uma regressão expressiva durante a gestação, que os médicos falaram que ela não ia passar das 24 semanas. E aí ela passou, com 28 semanas, meu esposo fez um voto para Santa Rita de Cássia, que o nome dela ia ser Maria Helena, e ele fez que ficaria Maria Rita. Né? Sim. E o hidrotórax desapareceu nas 28 semanas. Mas eu não acreditava que eu era digna de receber o milagre. Eu procurava nas redes sociais, no Google, Dr. Google, uma explicação na ciência para aquele líquido ter desaparecido do pulmão dela. E aí eu fui à missa no domingo e o evangelho era que Pedro andava sobre as águas e quando ele deixou de acreditar, ele afundou. E aí eu já tive certeza que era para mim. Quando eu repeti o exame na semana seguinte, o hidrotórax tinha voltado nos 2 pulmões em nível elevado e ela tinha 31 semanas de gestação. Os médicos falaram que tinha que fazer o parto prematuro extremo dela, porque era mais fácil resgatar a vida dela aqui fora do que dentro da minha barriga, porque não tinha o que se fazer. E aí, nesse momento, a gente intensificou as orações. Eu pedi com muita fé para que Deus restaurasse não apenas a vida dela, mas, acima de tudo, a minha fé. Porque Deus não faz nada pelo nosso merecimento. É porque Ele é bom acima de tudo. E aí, a gente intensificou as orações com toda a equipe da escola. E
ela foi melhorando dia após dia. Regredi um pouco na 32ª, os médicos falaram, não, marcou a cesárea, eu fiz todas aquelas injeções de hormônio que precisava fazer para amadurecer o pulmão, e os médicos falaram, não, vamos esperar, diminuir um pouco. Aí na 33ª diminuiu mais um pouquinho. Com 36 semanas, desapareceu completamente, ela nasceu com 38, ela tem agora 10 anos, nunca teve uma pneumonia. Luana! Mas não foi o único milagre que eu vivi lá dentro. Tá, temos mais, vamos lá. Porque eu acredito que assim, Deus, quando Ele te coloca dentro de uma provação, é porque Ele quer uma mudança. Com certeza. Ele quer algo de você. Sim. E infelizmente eu não percebi o que Deus quis de mim diante de todo esse sofrimento. Porque eu passei clamando das 22 às 36 semanas, sofrendo porque eu sofri de remorso, porque no início dessa gravidez eu falei muitas vezes que eu não queria. Porque a minha bebê primeira tinha 9 meses quando eu engravidei da segunda. A diferença então eram é bem... 2 bebês. Então eu repetia várias vezes. Eu pedia pro meu pai, reza para que não seja verdade, eu não quero estar grávida agora. E quando eu descobri tudo isso, que eu podia perder ela, eu sofria pelo remorso das palavras que eu tinha falado e pela dor de perder, porque eu já tinha desenvolvido um amor naquela altura da gravidez. E aí, infelizmente, eu passei por tudo isso, mas eu não consegui interpretar o que Deus queria de mim naquele momento. E aí eu segui a minha vida. Quando a Maria Rita tinha 5 anos, eu sou católica, né? Já perceberam? Estava participando de um encontro da igreja e aí eu e meu esposo, a gente conversou, vamos ter outra bebê? Aí vamos. Então a gente foi diante do Santíssimo e colocamos nas mãos de Deus, que se fosse da vontade dele, que a gente tivesse a 3ª filha. E na semana seguinte eu descobri que estava grávida já. Então, assim, a Catarina, ela foi uma bebê abençoada por Deus, ela foi planejada por nós e por Deus desde o início. Ela nasceu perfeita, ela nasceu linda e com 3 meses de vida ela teve miocardite fulminante. O coraçãozinho dela variava de 50 batimentos a 320 por minuto em fração de segundos. Ela começou a apresentar em casa a respiração de gangorra, que é aquela assim... E eu achava que era uma bronquiolite, algo do tipo, que era bem no mês de setembro. E ela ficou assim durante uns 3, 4 dias em casa e eu resolvi levar ela no pediatra. Quando ela deu entrada já na emergência, ela já estava com o coração inchado, triplo do coração de um bebê da idade dela. Ela já não tinha mais acesso, circulação periférica, não conseguiam mais pegar veias periféricas nela, então ela não tinha como pegar a veia para nada. Já entraram direto no catéter central para poder colocar qualquer tipo de medicamento. E assim, vou contar de forma bem resumida, porque se eu fosse contar esse testemunho inteiro, seria meia hora só desse testemunho. E aí ela deu entrada pela emergência. No dia seguinte, os médicos iam fazer uma ressonância para ver o que tinha causado esse inchaço no coração dela, porque até então não tinha esse diagnóstico de miocardite fulminante. Porque a miocardite fulminante, ela não dá chance de ser tratada. E a dela a gente conseguiu intervir a tempo. E ela foi fazer uma ressonância. No momento da ressonância eles preferiram intubar ela. No momento da intubação ela evoluiu para parada cardíaca. Ela teve 5 paradas. A primeira demorou 19 minutos e ao total ela ficou 1 hora em reanimação. Quando ela voltou das paradas, o coraçãozinho dela só tinha 3% de fração de ejeção. Então estava muito fraco e a única alternativa para ela naquele momento seria um coração artificial, que era uma ECMO. E aí os médicos pediram autorização da gente para instalar a ECMO, explicaram que ela já ia a óbito no momento da instalação. E aí a pretensão dos médicos era que ela ficasse com esse coração artificial durante 7 dias para que o coraçãozinho dela ficasse parado e recuperasse. No 7º dia, a equipe chamou a gente, repetindo os exames diariamente, e ela não tinha apresentado nenhuma melhora. E ela teria que entrar na lista do transplante cardíaco. A gente estava hospitalizado no Santa Luzia, aqui em Brasília, e ela tinha que ir para o IC, que é o único hospital aqui de Brasília que entra na lista do transplante, porque tem que ser do SUS para entrar na lista do transplante. Sim. E aí, nesse momento, eu achava muito injusto ter que orar
pedir para Deus para que outra criança morresse para salvar a vida da minha filha, porque tinha que ser um coração de uma criança para transplantar nela. E eu falei para Deus que se fosse da vontade dele, que ele poderia levar ela, que eu não iria me revoltar, que eu iria entender que já teria dado o tempo dela comigo aqui na Terra, mas que se não, que ele me devolvesse ela bem perfeita para que ela pudesse ter uma vida normal, porque eu ouvi muitas vezes que ela não ia andar, não ia falar, não ia comer, que ela ia ter um estado vegetativo. E nesse momento que eu estava em oração, poucas vezes Deus falou assim tão forte comigo. Eu falei, Senhor, como é que eu vou contar para as irmãs dela? Porque eu envolvi muito elas na gravidez para elas não sentirem tanto ciúme. E aí Deus falou muito forte comigo que a oração da criança agrada o coração de Deus. E aí eu liguei na escola, nesse ano a gente tinha 924 alunos. Eu liguei na escola, falei com a coordenadora, reúne as crianças no pátio e fala o que está acontecendo, porque como eu sou diretora, eu passo na sala todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí as crianças curtiram a gravidez junto comigo, passavam a mão na barriga, sabiam que tinha um bebê que ia chegar na escola novo. E aí as coordenadoras reuniram as crianças todos os dias durante a internação dela, de manhã antes de começar a aula e à tarde antes de começar a aula, pedindo para que Deus mandasse um coração novo para ela. Se fosse a restauração do coraçãozinho dela ou um transplante, como havia sido indicado. E meu esposo tinha uma empresa de ônibus e ele fazia, a gente fazia muito transporte assim, tipo de doação para funeral mesmo, para levar as pessoas para o velório de alguém, a gente doava o transporte de ônibus. E aí eu pensei, Senhor, agora eu vou ter que organizar o velório da minha própria filha. E aí Deus falou, você vai organizar um clamor pela vida dela. E a gente reuniu todos os professores, a equipe, os pais de aluno mais próximos, os nossos amigos, e a gente trouxe um ônibus para aquele estacionamento do lado do Girafas. E a gente fez de noite um clamor que foi sobrenatural pela vida dela. E aí depois desse dia eu fui tomada por uma paz, por uma tranquilidade que realmente é o que tem na Bíblia, que transcende a inteligência humana. Porque ela ainda teve momentos muito ruins depois daquele clamor, ela realmente precisou ser transferida para o IC, ela precisou repetir todos os exames, mas o tempo de Deus ele não é o mesmo que o nosso, porque eu pensei que eu tinha reunido as crianças, tinha feito o clamor e ela ia melhorar dia após dia. Mas ela ainda teve momentos muito ruins, mas Deus estava cuidando em todos os momentos. E ela foi para entrar na lista do transplante, os médicos chamaram a gente e falaram, olha, mesmo que a gente tenha um coração, a sua filha já não é mais viável. Então a gente foi apegado no transplante. E aí chegou lá, os médicos falaram isso, porque realmente ela estava muito fraca, muito debilitada. Mas depois daquele dia, ela foi apresentando uma melhora atrás da outra. Melhoras mínimas assim, a gente colocava nos grupos, hoje tem que dar certo o exame do coração, do pulmão, aí fazia o exame, dava certo, aí amanhã, doutor, o que tem que dar certo? Hoje a gente vai testar tal droga, a gente botava no grupo, pessoal, todo mundo ora por tal coisa, e a gente foi fazendo orações assim pontuais. Ao total ela ficou 12 dias em ECMO, que é o coração artificial, 26 dias em coma induzido, 28 dias entubada, mais 6 dias na UTI, mais 6 dias no quarto, saiu tomando 10 medicamentos, 8 para o coração e 2 para o sistema nervoso central, porque ela teve convulsões após as paradas. E ela fez o desmame de todas as drogas com 2 anos e meio, os médicos falaram que só ia fazer com 4 anos. O coraçãozinho dela hoje não tem nenhuma cicatriz cardíaca, não tem nada que diga que o que ela passou, aqui o coração dela é o que passou por tudo isso naquele período. E ela tem um desenvolvimento normal com uma criança da idade dela, não tem nenhuma sequela, nenhuma. Anda, fala, conversa, inteligente, mais esperta até do que as outras. Então eu sempre falo que o que eu tinha que viver lá no Colégio Padre Reus, em parte eu já vivi. E é por estar lá dentro de um ambiente de tanta fé que eu consegui passar por tudo isso também. E naquele ano, como eu falei, eram 924 alunos, então eram 924 mães, 924 pais, famílias, avós. Era muita gente pedindo pelo mesmo propósito.
E aí a gente recebeu esses 2 milagres lá. Que benção, né? Luana, Obrigado, Luana, por compartilhar uma coisa tão íntima com a gente, né? E a gente, Obrigado. de fato, a gente emociona muito com essa história. E aí, Luana, o Enéas, ele tinha falado para mim que você é muito estudiosa, você gosta muito de saber sobre gestão e para poder passar isso pro seu grupo, né? E você falou que a questão da escola, ela é diferente. E aí, Enéas, quando você fala, Luana, que você passou por tudo isso, aí a gente percebe que a escola, além da gestão e o que é administrativo, que tem realmente, né, que um gestor dá conta, a gente também vê amor, paixão e, assim, uma palavra que eu gosto muito, que é a gratidão, né? Então, a gente percebe que o cuidar, ele está em você por tudo que você passou, por ser mãe. E que legal, né? Eu não fui ainda ao Colégio Padre Reus, mas você viu as meninas dela hoje, você até vi, falou, né? Já senti vontade de ir justamente para sentir esse clima. E é com Luana? certeza. Que viu? legal. Será muito bem-vinda. A gente conheceu a Maria Rita e a gente conheceu a Catarina. sim. Falta uma. A outra é a Ana Cecília, que foi a primeira, né? Ana Cecília, 3. A Ana Cecília tem quantos anos? Tem 12. Ela fica falando, mamãe, só eu que não tenho milagre. Você já é um Já milagre. nasceu. Exatamente. Eu vou até pedir para a produção, né, colocar uma foto, tá? Você autoriza, Luana? Pode sim. Botar uma foto das meninas, são lindas. A Luana Maravilhosas. tem um dia a dia com a família dela, as meninas estudam na escola, né? Ficam no integral também. Olha só, então vocês vão ver esse fruto desse milagre, né? Luana, fiquei bem emocionada com a sua história, gostei de saber mais sobre isso. E assim, a gente percebe lá no seu Instagram, você com as suas filhas, e a gente percebe também uma Luana blogueira, que faz propaganda da escola, mas também de outros produtos. De picolé. Maravilhosa. De boutique. Peguei umas dicas lá, Olha viu? só. Já tô até seguindo umas marcas. Segue que é sucesso, viu? Com certeza. Luana, como que é ter essa vida de blogueira, a vida de diretora, de mãe, como é que você concilia tudo isso? E como que surgiu a questão blogueira na sua vida? Isso, essa é boa. Conta pra gente aí. Então, surgiu com o nascimento da Ana Cecília. Quando ela nasceu, eu comecei a postar os lookinhos dela, de bebê, nas redes sociais. E aí começou a dar muita visualização, porque eu vestia ela igual uma adulta, uma bebê adulta. Hoje eu me arrependo. Que foi parte da minha mudança, que Deus agiu em mim. Mas começou dessa forma, e aí eu comecei a captar muitos seguidores ali da região, do Valparaíso. Meus seguidores, eles são muito locais, então assim, são poucos, mas são muito locais, então um público muito qualificado. São muitos, Lu. E aí, aí acabou que assim, alguns começou de uma forma muito espontânea. Uma amiga que abriu uma loja, me ajuda a divulgar, e aí eu ia lá e divulgava. Tá vendo? E aí, aos poucos, foi crescendo, até que comecei a ser chamada por lojas maiores do Valparaíso e acabou sendo aí uma fonte de renda extra. Eu gosto muito de aparecer, então, gosto de aparecer, gosto de falar, de estar ali, ser vista, ser lembrada. E hoje eu fico feliz porque tanto eu consigo parcerias fora, por conta da escola, por conta desses perfis que me seguem, como eu consigo famílias que vêm para a escola porque conheci através da Luana. Eu sigo a Luana, uma amiga que segue a Luana me indicou o Colégio Padre Reus. Então eu gosto muito dessa vivência da escola também no meu perfil. Acaba que traz os benefícios ali para ambos os lados. Muito bom. E como é que é conciliar tudo isso? Como é que é a sua agenda? Fiquei curiosa. Quando você descansa, né? Então, minha agenda é bem corrida mesmo, mas eu acho que assim, a gente precisa organizar o tempo. Então, apesar de eu ser uma influenciadora, de eu estar ali na internet o tempo todo, eu sempre falo para as pessoas que eu não consumo muito conteúdo de internet. Talvez se eu consumisse, eu até teria mais ideias, aumentaria ali as trends, os que está mais hypado no momento, mas eu não sou uma pessoa que consuma muito conteúdo de internet. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que fica muito tempo olhando Instagram, stories de outras pessoas. O tempo que eu tenho, ele é destinado muito objetivamente para criar os meus conteúdos. Então, assim, eu consigo conciliar realmente com planejamento. Eu sofria muito com isso há uns 2, 3 anos atrás. Porque eu não tinha essa organização, esse planejamento, eu pegava muita coisa ao mesmo tempo e acabava que eu deixava
de lá das parcerias que eu tinha fechado por questões da escola. E não era legal para mim. Aí eu fiz uma consultoria individual, uma consultoria mesmo, um coach individual. E aí consegui algumas ferramentas de gestão de tempo que me ajudam nisso hoje. Muito bom. Luana, a gente vê que seu sucesso se dá realmente pelo estudo, né? Muito, é. Quando você fala, por exemplo, de planejamento, a gente volta um pouquinho para a escola. A gente tem não sei, uma solução para alguns, um problema, que é a questão do uso do celular na escola, né? Então, quando você fala de planejamento, como é que vocês se planejaram para poder ter essa questão do celular agora fora da escola? O celular estava realmente influenciando muito o desenvolvimento das aulas. Os professores, eles esbarravam naquela questão de que a aula que ele estava dando lá na frente não era tão atrativa quanto o conteúdo que o aluno tem acesso ali em instantes no celular. Então, eu sempre falo que os alunos, eles hoje estão vivendo uma fase que é a fase talvez mais complicada para quem é professor e quem trabalha na área da educação. Concordo. Porque o conhecimento, ele está na mão do aluno a qualquer momento. Então, se você hoje vai lá no ChatGPT, você coloca qualquer coisa, você tem acesso àquela informação. E como o professor tornar a aula dele mais atrativa, trazer recursos que façam com que realmente ele sinta mais prazer em assistir a aula do que mexer no celular. E a gente acabava tendo muitas situações constrangedoras na escola também, de ter que tirar celular de aluno, ter que ficar proibindo, o professor já tem 45 minutos de aula, ainda tem que ficar perdendo tempo chamando atenção. Então, eu acredito que eu tenho certeza que a retirada dos celulares da escola vai trazer benefícios tanto para a parte educacional quanto para a parte social dos alunos, porque a gente consegue ver que eles conseguem manter mais o foco, eles não têm aquela ansiedade tão grande de ter que estar vendo o celular toda hora, porque quando você está com o aparelho ali, você quer ver toda hora, você manda uma mensagem para a amiga, você quer ver se respondeu, você tira uma foto da aula, você já quer postar. Então, gera muita ansiedade nas crianças. E acaba que o celular, você fica conectado digitalmente, mas perde as conexões interpessoais. Então, a gente acaba vendo que ter tirado nesses primeiros meses aí está sendo desafiador. A gente ainda esbarra em situações de que os meninos trazem escondido, deixam dentro da mochila, mas bem menos, consideravelmente menos. E a gente tem, a lei respalda a gente, né? A lei respalda da gente tomar atitudes mais drásticas, tomar o celular, então ligar para a família também ser responsabilizada por isso. E a gente está fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientização, em paralelo com as aulas que a gente tem cada vez buscado mais serem dinâmicas, né? Trazendo mais essa questão da aprendizagem significativa para o aluno. E aí é um trabalho mesmo que a gente está desenvolvendo aí aos pouquinhos. Mas os benefícios com certeza serão excelentes se a lei for mantida e a gente conseguir seguir à risca mesmo. Muito bom. A gente vê um consenso, né, na fala dos gestores. A maioria das escolas, né? Tem isso mesmo. Luana, eu pesquisando lá no seu Instagram, eu vi que tem uma frase em um passeio que você estava fazendo. A frase é a seguinte: aproveitando para captar ideias para a nossa escola. E aí peguei essa frase para a gente poder falar um pouquinho sobre criatividade. Porque a gente vê que você tem um conteúdo, você promove, né, alegria pra gente poder, quando a gente tá lá no seu Instagram. E aí eu quero saber de que forma que você usa essas inspirações para a sua escola. Então, eu acredito assim que a gente trazer inovação, muitas das vezes, para o ambiente, você não precisa gastar muito ou ter mudanças muito drásticas na sua realidade. Às vezes, você trazer uma pintura diferente para uma sala já traz uma inovação que prende a atenção da criança de certa forma. Então, todos os lugares que eu vejo, eu acredito que eles, de certa forma, contribuem para a educação. Então, se eu vou ali em um mercado e eu vejo uma disposição diferente ali de uma fruta, de alguma coisa, eu já penso, acho que a gente poderia fazer isso aqui lá na escola que vai dar certo. Eu fui num hotel, por exemplo, tinha um redário, eu já tô doida para fazer um redário lá na escola, porque eu acho que vai dar super certo para uma área de descompressão que a gente quer fazer para os alunos. Botar um monte de rede lá para as crianças descansarem. Então, todos os lugares que a gente vai, eles são fontes de inovação.
E inovação nem sempre são só inovações tecnológicas, que muitas pessoas acham que inovar é só você botar tecnologia. tecnologia, mas não é. Inovar é você trazer qualquer coisa diferente para aquele espaço. Então eu acho que qualquer ambiente é lugar onde você pode tirar ideias e trazer aquilo para dentro da escola. Agora, por exemplo, a gente está fazendo um projeto na escola que é de Páscoa. A gente não quis deixar de trabalhar a Páscoa com os alunos maiores e a gente fez um projeto que é o Amigo Turma. Os meninos adoraram a ideia. Uma turma sorteia a outra e tem que ir lá apresentar, fazer uma mensagem, alguma coisa para o terceiro ano do ensino médio com infantil 5, infantil 5 com o sexto ano. Então, Legal. todas as turmas ali misturadas e a gente já ensina várias coisas. Respeito, traz o verdadeiro sentido da Páscoa, que a gente trabalha muito lá na escola, essa questão nesse momento, né, da Páscoa. E aí é assim, a gente vai olhando e trazendo mesmo para o ambiente. O processo criativo acontece exatamente dessa forma, né? Então, você já está num nível bem elevado, que é justamente chegar, olhar e trazer essa ideia de acordo com o seu ambiente. Então, assim, é bem legal que ver que isso acontece bastante com você. Outra coisa que eu olhei é a questão das suas viagens. Eu vi que você viaja bastante para você se divertir, mas vi também que viaja bastante para poder aprender. Dessas suas viagens aí, o que você viu, assim, que mais marcou e se você levou algo dessa viagem para a sua escola? Eu sei que você vai levar agora as redes, mas e das outras viagens? Tem algo? Então, ano passado eu fiz uma viagem muito legal, que eu fui com um grupo de gestores aqui do Brasil para a NASA. Então, a gente pôde observar toda essa questão de planejamento mesmo estratégico, de perseverança, de buscar novas alternativas para resolver um problema, de não desistir diante do primeiro fracasso. Então, assim, a NASA ela é muito inspiradora, não só pela tecnologia, mas principalmente pelas relações humanas que são construídas lá dentro. Então, quem olha assim de fora acha que a NASA só é tecnologia, mas não é. Lá a gente consegue ver muitos exemplos de persistência, muitos exemplos de que não desista e que o céu realmente não é o limite. Então, dentro das minhas viagens, como você trouxe aí, uma que eu vou levar para a vida e que com certeza eu quero poder proporcionar um dia para os meus estudantes lá do Colégio Padre Reus um intercâmbio, alguma coisa nesse sentido, de conhecer o mundo lá fora e de ver o quanto faz sentido, porque você vai lá, você vê que tudo faz sentido com o ambiente escolar quando você está lá, desde o trabalho em equipe, porque você precisa desenvolver todas as atividades lá da NASA são trabalho em equipe, nada é individual. Tudo é muito planejado, planejamento estratégico lá é fundamental, base de tudo. Então, assim, a gente consegue trazer muita coisa de algo que é impalpável na nossa realidade para dentro da escola. Muito bom, que legal, né? E a praia da Michelle é criatividade, viu? Se depois quiser trocar uma figurinha, uma estudiosa no assunto, né? Vale a pena aí vocês duas conversarem. Eu já quero. Os bastidores aqui a gente vai conversar sobre. Luana, vamos lá. Como eu pesquisei lá muito a sua vida, eu vi também ela fez o trabalho direitinho, viu? Da sua vida fitness. E eu quero saber, Luana, de você, como é, né, essa questão de você cuidar da saúde? De que forma que isso influencia no seu dia a dia na escola? E eu já sei que você levou algo parecido lá para sua escola. Ouvi dizer de um Fit Kids. Como é que é isso? Conta pra gente. Então, eu sempre busquei manter esses hábitos saudáveis mesmo, né? Desde que eu me lembre, assim, por gente, eu sempre mantenho esses hábitos de treinar, de comer melhor. E eu acho que, assim, é muito hormonal. Primeiro de tudo, eu acredito que essa questão de você se exercitar, de você acordar cedo e fazer alguma coisa, alguma atividade, mexe muito com todo o seu fisiológico. Então há algo muito hormonal que de fato acontece dentro de nós. Então assim, o dia que eu não vou treinar, eu produzo muito menos do que o dia que eu vou. Eu já observei isso claramente. E aí nos últimos anos eu desenvolvi umas dores nas costas aqui, umas hernias de disco. E aí eu me encontrei no funcional, porque assim, foi um céu pra mim. Eu já tinha tentado fazer crossfit, que é um pouco mais puxado, né? E aí não deu, porque tem muito impacto. E aí me indicaram um funcional. E aí eu me encontrei no funcional e falei assim, não, você tem que levar isso aqui lá pra escola. E aí foi quando eu trouxe as aulas de Fitness Kids, que por coincidência quem implantou
foi o meu primeiro professor de funcional. Falei, vamos botar lá na escola, vai dar certo. Que legal. Que ele me dava funcional em casa, era personal em casa. Uhum. Aí depois que eu fui para uma academia mais ampla. Que legal. Mas assim, eu acredito que nós mulheres, principalmente nós que somos empreendedoras, assumem cargos de gestão, mães, mulheres, né, esposas, a gente realmente precisa se cuidar. Se a gente não estiver bem com nós mesmos, como é que a gente vai cuidar do outro? E quando eu fui mãe, eu me esbarrava muito nessa questão. Se eu for treinar, o que vão achar de mim? Vão achar que eu estou sendo uma péssima mãe de largar minha filha aqui com os outros? Mas não, eu acredito que nós precisamos ter rede de apoio acima de tudo. Então, parte de eu conseguir assumir tantas responsabilidades, de eu desenvolver tantas coisas ao mesmo tempo, é também a minha rede de apoio, que é muito boa. Então, assim, meu marido é muito parceiro, ele me apoia muito, ele me ajuda em tudo. A minha mãe é muito presente, então ela me ajuda demais com as minhas meninas. A minha sogra mora na rua de trás, então eu consigo fazer muita coisa também, porque eu tenho uma rede de apoio muito ampla. E aí eu passei a absorver que eu não vou estar errada de deixar minhas filhas com alguém para ir cuidar do meu corpo. Porque se eu cair num hospital internada, eles vão ter que cuidar das minhas filhas. Então é melhor eu prevenir do que remediar. E aí eu desenvolvi esse hábito e assim, indico para qualquer mulher. Muito legal. E a gente percebe que ela cuida dela e da mesma forma cuida dos alunos, da escola e dos professores. E muito sem legal. contar que você acaba motivando também a sua equipe, totalmente. Né? Lá na escola, por exemplo, a gente fez uma parceria com esse funcional que eu treino e todos os nossos funcionários podem treinar lá de graça. Que legal. Então, assim, a academia de funcional é 2 ruas atrás da escola. Os funcionários podem sair da escola já ou antes de chegar, ir lá, fazer seu treino. Nossa, e Luana, entrar sem custo algum. A gente também tem alguém aqui que motiva a gente, viu? Temos um atleta aqui. Eu coloco umas fotos, eles não falam nada, não dá nem um joinha, viu? Olha que eu dou um coração lá, hein, me né? atentar a isso. Eles não falam nada. 8 horas da noite eu coloco e eles ficam mudos. Né? Box. Sério? Eu quero fazer uma luta. Olha aí, também. tô adorando. Muito legal. É muito Olha, legal. o pique total aqui, motiva todo mundo. Vamos, vocês têm que ir também. É bom. Em luta queima demais. Queima. Né? E passa rápido o tempo, Luana. 1 hora quando você vê, já foi. Não, mas a única coisa que meu esposo não me apoia é isso, que eu falei pra ele, eu quero fazer uma luta. Ele disse, ele vai fazer Aí luta. não. Por que será, ele é esperto, hein? é se defendendo, né? Ele é bobo, hein? Muito bom, Michele, muito bom. você tocou num assunto legal, né? Da blogueira, da Luana como mãe, como pessoa, né? E eu vejo assim, das vezes que eu fui na escola, no Padre Hells, uma integração muito boa com a equipe, com você. Uma equipe mesmo, as pessoas têm... É uma escola diferente, né? A gente sente que você consegue essa liderança com os colaboradores e também com as famílias. Sim. Tanto que você já trouxe famílias aqui na FTD, trouxe pais, influenciadores. Como é que você consegue trazer a família para o lado da escola, né? E como é que você consegue engajar também os seus funcionários? Desde a portaria, né? Então, lá no colégio, a gente tem uma cultura muito forte de acolhimento. Então, o nosso principal diferencial é o acolhimento às famílias. Para a gente acolher bem as famílias e os alunos, a gente primeiro tem que se acolher bem, tem que ser um ambiente mesmo, ter um clima legal, as pessoas realmente estarem ali olho no olho, o que você está bem hoje, você não está bem. A gente consegue sentir isso dos nossos colaboradores. Eu tenho uma funcionária lá que tem 32 anos que trabalha com a gente. Não foi professora da Sávia, não é essa? Eu não sei. Acho que é. Hoje ela está no cargo de supervisora. Olha só. Para supervisionar os alunos celulares, do celular. né? Ah, tá. E aí, eu tenho um funcionário lá de 17, de 25, de 18 anos. Tem muito funcionário com muito tempo de casa. E a gente consegue isso realmente porque a gente estabelece um vínculo que vai além do vínculo empregatício. A gente está ali como uma família mesmo, um cuidando do outro. Meu pai sempre fala que aqui é a minha família servindo a sua, então a gente tem que se acolher. E com as famílias a gente deixa muito claro isso na nossa cultura. Eu acho que assim como a FTD tem essa visão muito clara sobre a cultura da FTD, que é uma empresa ali voltada para essa parte bem de fé, de religião, a gente também tem essa questão do acolhimento bem estruturado na nossa cultura. A gente reforça isso diariamente com as famílias que estão entrando, com os professores. Então, assim, o acolhimento é o primordial da escola. Eu acho que a gente tem uma ótima estrutura? Tem.
A gente tem um ótimo ensino, um ensino excelente de qualidade? Temos materiais excelentes, mas o nosso diferencial é a forma como a gente trata o outro. Então, cada aluno é importante, cada família é importante, e a gente vê as individualidades de cada uma delas como se fosse uma necessidade nossa mesmo ali. Eu sempre falo, se você vai num resort de luxo e você é tratado só como mais um, ou vai numa pousada simples e aquela dona daquela pousada te trata com todo carinho, te trata pelo nome, te acolhe, qual vai marcar mais a sua vida? Vai ser aquela pequenininha onde você foi acolhida. Trabalho personalizado, né, Luana? E é isso que a gente faz lá na escola. Porque vocês conhecem os alunos pelo nome, né? Pelo nome, todos eles. É ótimo, assim, eu vou na missa, vou no shopping, e aí, tia, a gente sabe quem é o aluno, e eles gostam também disso, de serem vistos ali, serem reconhecidos. Ah, minha diretora vai na minha missa, várias vezes, e o tanto que chega, tia Luana, minha mãe te segue, e as mães... Luana, minha filha é sua fã, todo dia ela vê lá, pede pra ver seus stories. Legal, né? E a Luana, eu vi, Luana, no começo, quando você começou com o Instagram, uma coisa do empoderamento feminino que você falou aí, né? Sim. Eu vi que você batia muito nessa tecla, né? Das mulheres que trabalham, das mulheres se cuidarem, né? Você é uma coisa forte na sua mensagem, no Instagram. Como é que você faz isso para o público, né? Que te segue? Eu sempre busco trazer conteúdos assim que façam sentido com as pessoas que me seguem. Então, assim, a maioria são mulheres, a maioria são mães de alunos, são famílias. Então, a gente precisa também desenvolver essa questão do que cabe a elas, né? E do que cabe a mim também enquanto diretora. Porque quando você se expõe, você acaba sendo um exemplo para quem está te assistindo. Então, uma fonte de inspiração para quem está te assistindo. Então, eu sempre busco trazer conteúdos, trazer informações que agreguem a elas também enquanto mães. E tem resultado, né? Você encontra mães que vão para a escola ou que falam que mudaram alguma coisa na vida por conta de alguma dica sua? Sempre tem, né? Tem, sempre né? tem. Pô, a gente sempre encontra pessoas aí que falam, continua. Esses dias mesmo eu estava num restaurante, continua, não para não, você está no caminho certo. Ah, que bom, viu? E é bom porque a gente acaba se ajudando, né? Acaba sendo uma rede colaborativa também, né? Porque hoje a gente está aí com um mercado, um varejo que está bem fragilizado. A gente consegue visualizar que os últimos dias a gente está se deparando aí com muitas reclamações relacionadas a isso. Então, quando tem uma pessoa ali do comércio local que fomenta isso, ajuda de certa forma. Então, eu acabo ajudando pais de alunos, fazendo divulgações para eles e acaba trazendo uma rede colaborativa mesmo ali. Que bom. Michele, como eu falei, ela é boa de conversa, né? Tem conteúdo, né? Vai ter que ter outro programa para chamar a Luana, né? Nós estamos aí nos encaminhando para o final do programa, né? Luana, é um prazer estar contigo aqui. Obrigado pela vinda, obrigado pela confiança que você teve aqui nesse bate-papo nosso, né? Imagina, sempre sou muito bem recebida aqui na FTD. Oh, que bom. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Michele, suas colaborações finais? Vamos lá. O Padre Hells, na figura da Luana, ele fiz umas anotações aqui, tá? Ele traz acolhimento, gratidão, amor, paixão, estudo, família e união. Essas palavras aí traz o crescimento do Padre Hells, um crescimento maduro, trabalhando também nosso emocional. Que legal. Que eu tenho para falar para você. Aqui diante do nosso bate-papo. Resumiu. De forma excelente. Que bom, que bom. Pessoal, que a gente obrigado. possa ter outro momento, né? Isso, nós vamos marcar a parte 2. Por favor. Parte 2, né? A Luana Pode ser lá na escola uma visita. Olha aí. Boa ideia, não é? Visitando os parceiros da FTD. Isso, Perfeito. boa ideia. Aí, o pessoal da produção já está fazendo quadro. Joinha, hein? É outro quadro, Muito Luana, obrigado, Michele. Obrigado vocês que nos assistiram até agora. É um prazer a FTD estar na casa de vocês, nas escolas, nas instituições. E nós queremos isso com esse espaço, trocar ideias pessoais, como da Luana, que falam de educação, que falam de vida e de paixão, como bem resumiu aqui a Michele, né? Escola é isso, gente. Escola é paixão.
né? Obrigado, Luana. Nos sigam nas redes sociais, nos sigam no Instagram, dá o joinha lá no YouTube. A Carol pede isso, né, Carol? Dá o joinha para nós termos mais ferramentas para compartilhar com vocês. Um grande abraço e até a próxima edição do podcast da filial FTD Brasília. Tchauzinho.